Dito isso, irmãos, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, então, no Evangelho de João, capítulo de número 17. Esse é o tema da última lição que os irmãos estudaram, quando Jesus ora, então, ali pelos seus discípulos. Acredito que os irmãos estejam na lição 16, mas nossa reflexão será, então, justamente quando Jesus ora pelos seus discípulos. Enquanto você vai localizando aí o Evangelho de João, capítulo 17 na sua Bíblia, nós estamos chegando ao fim de um ciclo de estudos nessa revista, onde nós passamos 4 meses falando sobre oração. E quanto mais nós falamos e refletimos sobre oração, mais nós percebemos o quanto esse tema é necessário, o quanto nós ainda estamos talvez distantes daquilo que Deus espera de nós na prática da oração. E em João 17, que é o texto no qual nós iremos basear nossa reflexão, João 17, ele trata sobre oração. Mas esse texto ele se divide em 3 momentos. É uma única oração, mas que nós entendemos que foi dividida em 3 partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao versículo de número 5, Jesus então ele está orando ao Pai por ele, por aquilo que ele haveria de enfrentar alguns momentos logo após esse momento no qual ele faz essa oração. Em seguida ele ora pelos discípulos, e a terceira e última parte, que começa no versículo 20, vai até o versículo de número 26, é quando então Jesus ora por todos os crentes. Então Jesus inicia sua oração orando ao Pai por ele, orando pelos discípulos logo em seguida, e por todos os crentes. E é interessante aqui, inclusive, que Jesus aqui no versículo de número 1, nós vamos fazer nossa reflexão propriamente a partir do verso 6. Mas no versículo de número 1 diz assim, de João capítulo 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu, e o que está escrito na sua Bíblia? Olhou para o céu e orou, e rogou, e pediu a Deus. E é engraçado que até mesmo alguns detalhes que nós deixamos passar despercebidos, quebram alguns paradigmas nossos quanto à oração. Alguns de nós acham que a oração é aquilo que a gente faz quando a gente fecha o olho. Mas o texto já diz que Jesus faz a oração como, irmãos? Olhou para o céu e... Então ele não fechou o olho. Então às vezes ele fala assim, você não orou, hein? Vi você de olho aberto. E a pergunta é, como é que você viu o outro de olho aberto, se você estava, ou deveria estar, ou acha que deveria estar de olho fechado? Mas Jesus, até mesmo na sua prática de oração, ele começa a quebrar alguns paradigmas. Parece coisa boba, mas eu digo que eu aprendi assim, irmãos. Nasci numa igreja, mas eu aprendi assim. Fecha o olho, menino, para orar. A oração é aquilo que eu faço quando eu fecho o olho, é aquilo que eu faço quando eu me conecto através do meu coração, através do meu pensamento a Deus. Nós podemos fechar o olho, estar aqui acompanhando alguém e ainda assim não estarmos no espírito, como nós falamos, no espírito de oração, porque às vezes minha cabeça está lá na feijoada daqui a pouco, está cheirando, como é que vai ser, como é que não vai ser? Então você não está orando, porque oração requer isso, é a atenção com quem nós estamos falando e quem está falando conosco, que é Deus. E por isso então eu quero convidar você a ler a partir do verso 6 do capítulo de João, de número 17, que nos diz assim: Revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus começa então aqui, nesta segunda parte da sua oração, após orar ao Pai sobre a sua vida, sobre a experiência que ele haveria de viver em alguns instantes, ele agora se dedica a orar exclusivamente pelos discípulos. Coisa aqui que me chamam a atenção, que no versículo 6, Jesus diz o seguinte: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus e os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Jesus começa falando sobre quem são os discípulos, o que eles representavam, e começa aqui a expressar a sua consciência de que os discípulos que eram dele, só eram dele porque eram do Pai, e porque eram do Pai, eram dele também. E aqui, se nós pararmos para analisar, o que Jesus começa a fazer, irmãos, nós poderíamos chamar de uma prestação de contas. Jesus começa a falar, olha só, Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu fiz isso. E ele começa a dar uma prestação de contas sobre todo o momento que ele vivenciou junto com os discípulos. Ele começa a dar uma prestação de contas de tudo aquilo que foi ensinado. Olha, eu lhes dei a tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Olha, eles aceitaram. Ele começa a fazer aquilo que nós fazemos nas assembleias. Jesus começa agora a prestar um relatório. E por que ele começa, ou então por que Jesus começa aqui a fazer uma prestação de contas sobre a vida dos discípulos em oração? Bem, eu aprendo aqui nessa atitude de Jesus, e o que nós podemos retirar desse momento, dessa postura que Jesus toma perante o Pai pela vida dos discípulos, é o seguinte: nós só podemos prestar conta por aquilo que nós somos responsáveis. Nós só podemos prestar contas por aquilo que nós somos responsáveis. Eu não posso prestar conta para os irmãos se um bueiro da rua ali vier a ficar cheio ao ponto de transbordar numa chuva. Eu não tenho como prestar conta para os irmãos de um bueiro, porque aquele bueiro, teoricamente, embora seja uma responsabilidade partilhada de todos nós, nós entendemos que há uma pessoa, há uma organização, no caso, aqueles que fazem parte da atual prefeitura, da administração da cidade, de estarem cuidando daquele bueiro. E por isso, quando nós vemos situações como essa, nós vamos cobrar de quem? Das autoridades. Porque nós pedimos a eles que venham consertar, reparar aquilo, porque nós entendemos que esta responsabilidade é deles. Contudo, eu certamente irei prestar conta, e Deus nos livre disso acontecer, por exemplo, se uma dessas janelas cai. Porque quem é o responsável pela administração perante os homens da igreja? Esse que vos fala. Então, nós só podemos prestar contas daquilo que nós somos responsáveis, e se somos responsáveis, então devemos prestar contas. Mas também há algo interessante, que Jesus também ele nos mostra aqui, por essa atitude que ele toma de prestação de conta. E ao mostrar que ele é responsável pela vida dos discípulos. Quem presta conta também é responsável, ou também é incumbido de fazer o que, irmãos? De cuidar. Assim como eu sou responsável caso a janela caia, eu sou responsável de manter que ela esteja sempre em condições para que nada de ruim possa acontecer com os irmãos e nem com essa estrutura que Deus nos deu. Jesus faz a mesma coisa com os discípulos. Ele presta conta ao Pai pela vida dos discípulos, porque em todos os momentos, em todo instante, ele cuida dos discípulos. E como Jesus expressa esse cuidado? Como Jesus expressa esse cuidado com os discípulos? Bem, a resposta está ao longo da oração. Ele diz o seguinte: eles eram teus e tu os deste a mim, parte B do versículo 6, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti a palavra que me deste e eles a aceitaram. O cuidado de Jesus com os discípulos, irmãos, não é necessariamente de ver se eles estão andando com a roupa da marca, se eles estão dentro da moda de Jerusalém, de Judéia, de Samaria, até os confins da terra. Ele não está ali preocupado necessariamente se de fato eles estão passando por alguma dificuldade no trabalho deles, que não é o caso. Nós sabemos que todos eles deixaram aquilo que faziam para seguir a Cristo, mas a maior preocupação e a maior expressão do cuidado de Deus para a vida dos discípulos, e que também é com a nossa vida, é através da sua palavra. Nós às vezes, irmãos, corremos o risco de nos sentir desamparados, sentirmos descuidados, não pela parte
nossa, mas pela parte de Deus, quando nós ignoramos, somos indiferentes à sua palavra. O maior cuidado de Deus é expresso pela sua palavra. E por que é expresso pela sua palavra? João no capítulo 1, nós estamos no capítulo 17, mas João no capítulo 1, ele começa o evangelho dizendo o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em outras versões vai dizer que no princípio era a palavra, mas a ideia ali é de logos. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é o próprio Deus manifesto na pessoa de Cristo. Por isso, o maior cuidado de Deus conosco, quando nós falamos que é na sua palavra, não digo ou não restringo tão somente a leitura bíblica, mas eu digo ao fato de nós desfrutarmos da companhia constante de Deus. Deus está a todo momento com cada um de nós. Deus quer cuidar de cada um de nós, mas para isso nós precisamos nos submeter aos cuidados dele, e os cuidados de Deus estão prescritos na sua palavra. E é interessante porque às vezes todos nós temos uma série de enfermidades. A maior enfermidade que nós temos é o pecado. Dela originam todas as demais enfermidades, do corpo, da alma, enfim, seja qual área for. Mas às vezes nós parecemos como aquele doente que vai ao médico, e ao chegar ao médico, em busca da cura, o médico passa lá: você vai precisar tomar esse medicamento aqui, você vai ter que ter uma restrição alimentar, vai ter que fazer uma dieta nisso aqui, ou talvez você terá que ficar internado aqui um período de tempo, para que você possa de fato experimentar a cura. E aí nós começamos a questionar: mas tem que tomar essa injeção mesmo? Mas esse medicamento, por que eu tenho que tomar ele? Mas isso, por que eu tenho que deixar de comer aquilo? E a gente começa a questionar e esquece o seguinte: quem que é um médico? Teoricamente, quem que estudou para estar ali exercendo aquela função? Ele. Alguém aqui quando vai no médico discute com o médico? É capaz, eu conheço alguns que discutem. Nem vou perguntar todos não, porque eu sei que tem uns que são teimosos. Mas acaba discutindo com o médico. Não, mas eu vi, ainda mais agora, né, que a gente tem a televisão, tem a internet. Não, porque eu vi que se eu tomar um chá de não sei o que, vai melhorar. Querido, se submeta ao médico. Porque ele é uma pessoa também levantada por Deus. O conhecimento que ele tem não veio dele, veio daquele que os criou. E aquele que o criou foi o mesmo que nos criou. Foi Deus. E às vezes essa mesma postura que nós podemos ter perante um médico, humanamente falando, é a postura que nós temos a Deus. Deus, eu quero que o Senhor me livre disso. Deus fala: então tá bom, ó, o caminho é esse. Ah, não. Mas vou ter que fazer isso? Eu vou ter que deixar de fazer aquilo? Queridos, a expressão máxima do cuidado de Deus está na sua palavra, como nós vemos aqui no verso de número 8, versículo 6 e o de número 8 também. Mas Jesus então ele começa a fazer a sua intercessão, e aí sim no versículo de número 9, ele faz o primeiro pedido, e esse pedido é interessante para os discípulos. Versículo 9 do capítulo 17 diz assim: eu rogo, que está escrito aí, irmãos? Eu rogo por eles. Só que o versículo não acaba nesse ponto. Ele diz o seguinte: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aquele que me desse, pois são teus. Confesso que quando eu estava preparando, refletindo nessa mensagem, eu fiquei um bom tempo nesse versículo. Eu olhei assim, legal, Jesus está orando pelos seus discípulos, mas por que ele não está orando pelo mundo? E ele faz questão de frisar: olha, eu rogo, eu oro por eles, mas não rogo pelo mundo. Eu rogo por eles, mas não rogo pelo mundo. Por que Cristo faz questão de fazer esta separação? E por que ele não ora pelo mundo, se João 3,16 diz o seguinte: porque Deus o quê? Há um problema aí. Ele amou o mundo, se entregou pelo mundo, mas na hora de orar, ele ora só pelo discípulo, mas não ora pelo... Será que é a mesma coisa? Será que nós estamos falando do mesmo mundo? Na verdade, nós precisamos entender, irmãos, que, e aí isso é a importância da leitura, de fato da meditação bíblica, não digo não apenas da leitura, mas da meditação bíblica, é entender que uma palavra, uma expressão, ela tem um significado dentro de um determinado contexto. Em João 3,16, a ideia de mundo, de fato, é todos aqueles que Deus criou, toda a obra das mãos de Deus. A ideia que o propósito de Deus é redimir toda a sua criação. E quando eu falo toda a sua criação, observe, eu não estou falando apenas dos homens.
Eu estou falando que toda a criação, porque Romanos vai dizer que toda a criação geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando o homem pecou em Gênesis, não foi apenas um castigo, a consequência, não digo castigo, na verdade a consequência da nossa escolha, ela refletiu não somente na nossa vida, nas nossas relações, mas ela refletiu na natureza. Toda a natureza, toda a criação de Deus foi impactada por uma ação do homem. Aí você pode falar, pastor, isso é um absurdo. Não, isso não é absurdo. Isso é o que acontece hoje. Quando nós pegamos o lixinho e jogamos ele no chão, é só um chiclete, é só um papelzinho. Aí quando chove, esse papelzinho, esse chiclete vai para aquele bueiro que nós falamos ainda há pouco. E aquele bueiro, ele não dá vazão. E aí ele transborda. E aí, quando ele transborda, ele entra na casa daquele mesmo cidadão que jogou as coisas ali, mas que não deveria ter feito. Aquilo que nós fazemos também na natureza, reflete, traz consequências. As nossas ações têm sérias consequências. Nós vemos aí o clima, né? O verão já não parece mais verão, o inverno não parece mais inverno. E de onde vem isso? Da nossa má administração, da nossa má mordomia com aquilo que Deus nos deu, que foi a obra de suas mãos. Então aqui acontece a mesma coisa, mas o mundo então ao qual Jesus está se referindo aqui é o mundo daquelas pessoas que rejeitaram a sua palavra. Então você fala, olha, eu não vou orar por aqueles que rejeitaram, eu vou orar por aqueles que aceitaram a minha palavra, que não se conformaram em viver daquela forma, daquela vã maneira de viver e que querem viver de uma maneira diferente. Mas por quê? Por quê? Por que Jesus então, agora eu entendi por quem é o mundo, entendi que Cristo ora pelos seus discípulos, mas por que então que ele ora pelos discípulos, não ora pelo esse mundo mau, esse mundo perverso? A resposta está no versículo logo seguinte, versículo de número 10. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio do mundo. O que está escrito aí no finalzinho, irmãos? Versículo de número 10, capítulo 17. Tudo o que eu tenho é teu e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Cristo ora pelos seus discípulos porque é através dos seus discípulos que ele é glorificado. Ele não ora ali para aquele mundo, para aquelas pessoas que estão fazendo tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque nas ações delas, elas não glorificam ao Pai. E se você parar, eu te convido a fazer isso quando você tiver um tempo e ler todo o capítulo de número 17, a oração de Jesus de maneira completa, você vai perceber que, por exemplo, no versículo 1, ao orar ele fala assim, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. A oração de Deus está pautada na glória do próprio Pai, na glória de Deus. E ao orar pelos discípulos e não pelo mundo, ele ora por aqueles que o glorificam. E só podem glorificá-lo porque antes, o que eles fizeram com a palavra? Eles rejeitaram? Não. Todo aquele que recebe a palavra de Deus tem o dever e a capacidade de glorificar a Deus. Mas a oração de Jesus, então, ela também nos apresenta algumas características que eu acho interessante. Se nós pararmos para analisar o versículo de número 11, então Jesus continua e diz o seguinte, olha, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Vamos agora para o versículo de número 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Versículo 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Parece aqui que talvez haja uma contradição. Jesus está orando pelos discípulos, e ele, no primeiro instante, no versículo 11, ele fala, olha, Pai, eu oro porque, olha, eu vou sair desse mundo, eu vou voltar ao Pai, mas eles ainda estão no mundo. E nós achamos, e poderíamos achar no primeiro instante, que estar no mundo é um grande problema. Sim ou não? Não. Estar no mundo não é um problema. Se fosse, qual que seria a oração de Jesus, por exemplo? Que no versículo 15 diz o seguinte, não rogo, entanto, que os tires do mundo. Se o mundo fosse o problema, Jesus iria pedir para que a gente não fosse tirado dele? Pai, estou voltando, leva todo mundo aqui, ó, já angariei a galera aqui, prepara a carruagem, manda Elias voltar, a gente pega a turma junto com o Enoque e a gente volta. Não, mas a oração que Jesus faz é só assim, não peço que os tires do mundo, mas eles não são do mundo. E aqui então Jesus bota para mim, aqui é a principal característica de um discípulo, daquele que segue a Cristo, é estar sem ser.
é estar no mundo e não ser do mundo. E essa é a grande característica, mas também é o nosso grande conflito enquanto cristãos. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Estar no meio de pessoas de impuros lábios, mas não ser uma pessoa de impuros lábios. Estar num ambiente onde a corrupção se tornou o padrão, mas não ser uma pessoa corrupta. Estar no meio de pessoas que dizem ser, ou dizem estar na igreja, e buscar ser a igreja. Mas no mundo, estar sem ser. E quantas vezes, irmãos, nós sem perceber, como todos nós vivemos neste mundo, estamos nele, mas acabamos nos tornando parte dele. Esquecemos que o que Jesus nos chama enquanto discípulos de Deus é estar sem ser. Difícil isso, né, irmãos? Tanto é difícil porque a palavra diz o seguinte: olha, cuidado com as más conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Olha, cuidado, você está aí, mas você não é assim. Ou você não deveria ser assim, porque você aceitou a palavra. Porque a sua vida é uma vida para glorificar a Deus. Porque nós somos chamados para sermos luz em meio ao mundo de trevas. Mas Jesus então ele continua a sua oração. E no versículo de número 11, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Jesus agora ora pelos discípulos, porque através do momento que eles aceitaram a palavra, eles passam a glorificar a Deus, e agora pede o seguinte aos discípulos, ou pede ao Pai pelos discípulos, pede proteção. Amém, irmãos? Quantos de nós não precisamos de proteção? Todos nós precisamos de proteção, da proteção que somente Deus pode dar. Maior que a intervenção militar, a intervenção espiritual à nossa volta, não é, irmãos? Então, Cristo pede a proteção do Pai pelos discípulos. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Os irmãos sabem como os discípulos morreram? Vamos pensar rapidamente. Pedro morreu crucificado. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como Jesus Cristo. André é conhecido como a cruz de Santo André, que é uma cruz, só que é a cruz em formato de X. Foi crucificado no formato de X, André. Outros foram, João, por exemplo, terminou sua vida trancafiado na cadeia, quando morre ali na ilha de Patmos. Tantos outros que seguiram a Cristo tiveram um final que nós, no primeiro instante, consideraríamos o quê? Trágico. Pergunto a vocês, que proteção é essa? Foram protegidos ou não foi protegido? Será que Jesus falhou na sua oração? Porque ele pede, Deus, Pai, eu te peço, proteja-os. Mas no final a turma morre negócio estranho, né? O outro lá, o primeiro diácono, Estevão, imagina, apedrejado. João Batista, primo de Jesus, era da família, decapitado. Que proteção é essa, irmãos? Às vezes, e aí mais uma vez eu quero destacar aqui, nós pegamos textos isolados, sem entender todo o contexto, e começamos a repetir, falar coisa que a Bíblia em nenhum momento nos diz. A proteção que Deus está falando aqui, irmãos, não é esse tipo de proteção que às vezes nós fazemos, Senhor, me proteja, como nós oramos e devemos orar, e eu não estou falando aqui que nós não devemos orar por isso, mas nós oramos, Senhor, me leva em paz para a minha casa, me proteja de todo o mal, mas quando nós falamos todo o mal, o único mal, ou o maior mal que nós pensamos é se algum menino desse estiver louco de droga, vier nos fazer uma maldade que venha atentar contra a nossa vida. Mas essa não é nosso maior perigo, ou a nossa maior necessidade de sermos protegidos. Porque aquele que morre com Cristo entende, como Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que o viver é Cristo e o morrer é? Se eu morrer agora, quem está no lucro? Os irmãos estão no prejuízo. Vocês perdem um pastor, vão entrar na sessão pastoral, minha esposa vai ficar viúva, e eu estou na glória, irmãos, estou feliz da vida, estou no lucro. Viver é Cristo, mas morrer é lucro. Mas às vezes, e aí nós paramos para pensar, às vezes nós como cristãos temos medo da morte, medo de morrer. O próprio apóstolo Paulo fala no Filipenses, a carta da alegria, e parece, sendo a carta da alegria, às vezes até parece que Paulo está ali, naquele momento, ali meio depressivo. Olha, eu não sei bem o que eu quero, eu queria mesmo é partir, já estou cansado, já deu, mas eu também entendo que se eu ficasse aqui seria bom por vocês. E aí então é quando ele finalmente fala, porque para mim o viver é Cristo
E o morrer é lucro. Olha o seguinte, se é para ficar vivo ou se é para morrer, quem sabe é Deus, porque quem controla a minha vida é Deus. Nenhum homem pode tirar a vida que Jesus Cristo deu na cruz do Calvário, porque a vida que o homem pode tirar é aquela que é terrena, mas a vida que Deus nos deu ninguém tira, porque ela é eterna. Então, quando Cristo fala aqui, Pai, protege-os, observa qual proteção que ele está falando, versículo então de número 11. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, e aqui tem a palavra-chave, para que sejam um, para que sejam um, assim como nós somos um. E ele continua, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei do nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E aqui, irmãos, eu quero destacar aqui com os irmãos a proteção 3D. Tem filme 3D? Não tem? Filme lá 3D? Então aqui é a proteção 3D. A proteção que Jesus está falando. A primeira proteção aqui, o primeiro D dessa proteção 3D, está no versículo de número 11. Protege-os, Pai Santo, protege em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. O primeiro D e a primeira proteção de Deus é da desunião. Porque um povo desunido não representa Deus, porque Deus é um, mas ele é trino. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma igreja desunida, um povo desunido, está sem a proteção de Deus, porque permitiu que esse primeiro D fosse real, fosse factual, fosse que acontecesse na sua vida. O primeiro D que Deus pede a proteção é o D da desunião. E se os irmãos olharem aqui no versículo de número 21 também do capítulo 17, olha o que Jesus vai falar. Versículo 21, 17. Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A união do povo de Deus faz com que o mundo creia quem Deus é e para que nós estamos aqui. Da mesma forma, a desunião faz com que o mundo continue vivendo da forma como tem vivido. Quando olha para a gente, fala assim, vou fazer o que lá dentro? Porque o povo é assim, o povo é assado, faz isso, faz assado. O mundo, irmãos, já não sabe o que é união, não sabe o que é comunhão, como nós entoamos o cântico aqui. Portanto, a primeira proteção que Jesus Cristo pede pelos seus discípulos é pelo D da desunião. Pai, os livra de serem desunidos, porque desunidos eles não podem refletir a nossa glória. O segundo D é o D do distanciamento. Deus pede que nós sejamos protegidos de nos distanciarmos dele. Judas traiu, por quê? Porque ele se distanciou de Cristo. Estava mais preocupado com os bens. Lembra no episódio que o vaso lá de alabastro é quebrado e os pés de Jesus ali são lavados com aquele perfume, e a primeira coisa que ele fala é o quê? Se tivesse dado aos pobres, olha, tinha ajudado. É o mesmo cidadão que estava preocupado com o dinheiro que era para dar aos pobres, foi o mesmo que vendeu Jesus por algumas moedas. Ele já tinha se distanciado há muito tempo. Andava junto, estava junto, mas ainda assim estava distante. Estava com Deus, mas não era de Deus. Lembra do ser estar? Ele estava com, mas não era parte. E às vezes nós podemos estar assim. Estar aqui e ainda não ser parte. Estarmos perto de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas ainda não fazendo parte do corpo, da família de Cristo. Então o segundo D que Deus ora aqui, Jesus Cristo, ele ora, é para que eles sejam protegidos de se distanciarem de Deus. E o último D é o seguinte, versículo de número 15. Não rogo para que os tire do mundo, mas que o proteja do maligno. Qual outro nome que a gente tem para o maligno? Diabo. Terceiro D. A oração que ele faz, então, são para essa proteção 3D é para nos proteger da desunião, da distância de Cristo e do diabo. Observa que o primeiro mal que Jesus coloca não é o diabo, como a gente gosta de fazer, né? Ah, isso é coisa do diabo. Às vezes é coisa sua, irmão. É porque você não ora.
é porque você é imaturo. Ou às vezes, me perdoa a expressão, falta vergonha na cara. Por que você fez aquilo? Porque você quis. Porque você quis. Você fez porque você quis. E não é à toa que Romanos também fala que todos nós somos indesculpáveis. Ah, não tinha opção. Tinha opção. Porque junto com a tentação vem o escape. Isso é a palavra de Deus. Então, o nosso maior inimigo, observa, na listagem de Jesus, o diabo é o último. Nós somos o primeiro. Porque quem gera a desunião entre o próprio povo de Deus? O próprio povo de Deus. Porque o Espírito Santo é o Espírito da unidade. É o Espírito que traz a comunhão. E quando esse Espírito não está, nós às vezes promovemos entre nós a desunião. E é justamente então no versículo de número 14, para que nós possamos estar caminhando para o fim da nossa reflexão, que Jesus diz o seguinte: deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Esse é um conflito nosso, estar no mundo sem ser do mundo. Mas às vezes nós queremos estar no mundo, entendemos que nós não somos do mundo, mas queremos que o mundo olhe para a gente e nos dê um abraço. Ah, vocês são muito bons. Igreja IBNJ é uma maravilha, o pessoal vem e abraça a gente. Como a Alexandre falou aqui, né? Tantos meninos são ajudados. E às vezes um deles, como nós entendemos aqui agora, não querem. Mas a cobrança é feita por quem não quer. Mas sobre aqueles outros que quiseram e que estão sendo cuidados, às vezes não tem uma palavra de motivação. Você continua trabalhando. Tá vendo aquele lá? Tem 100. Um escolheu não estar, a gente é responsabilizado pelo um que não escolheu. Então, às vezes, nós queremos estar no mundo, entendemos que não somos do mundo, mas queremos que o mundo olhe para a gente e nos abrace, nos ame. O que Jesus fala na sua oração? Olha, eu peço por eles, porque eu dei a sua palavra, e o mundo os odiou. E por que o mundo nos odeia, irmãos? Porque você é chato? Pode até ser, mas não é por causa disso, não. O mundo nos odeia porque nós temos aquilo que o mundo odeia, que é a verdade. E a verdade de Deus é a palavra. E toda vez que essa palavra é proferida, ela gera incômodo. Você falar para aquele que faz corrupção: olha, você está errado. Você está dando lugar ao diabo, isso está errado. Olha, nós não compactuamos com isso. Deus fez homem e mulher. Olha, nós não compactuamos com a mentira. Nós não compactuamos com a corrupção. Nós não compactuamos com as crianças que não têm acesso à escola. Nós não compactuamos com a morte de quem quer que seja, de um PM ou de quem luta por qualquer outra coisa, que ainda assim que nós viemos discordar, porque nós entendemos que toda a vida é sagrada. Nós temos a palavra de Deus, que é a verdade, e por isso o mundo nos odeia. Agora, quando a gente começa a ficar mais preocupado com o que os outros pensam da gente, nós acabamos invertendo as coisas. Fico mais preocupado com o que o outro pensa a meu respeito do que Deus pensa a nosso respeito. Irmãos, o mundo nos odiar é o padrão. E é isso que nós devemos buscar. Que isso, pastor? Mas o mundo nos odeia por quê? Porque nós falamos aquilo que eles sabem que está errado, mas não querem ouvir. Você gosta de ouvir? Às vezes uma verdade a seu respeito, ou algo que você fez, que você entende que está errado, que você vacilou, mas a pessoa fala que aquilo te incomoda. Cabe a você ter humildade para aceitar, ou ser arrogante o suficiente para dizer que não, estou certo. No fundo, sabe que estou errado, mas não arreda o pé. Irmãos, o mundo nos odeia, como Jesus Cristo diz, porque Ele nos deu a palavra e a palavra da verdade. Versículo 18. Jesus então diz o seguinte: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei também. E para encerrar, a pergunta que eu faço para os irmãos é: como Deus nos envia ao mundo? Como Deus nos envia ao mundo? Jesus diz o seguinte: olha, da mesma forma que eu fui enviado, eu envio eles também. Como Deus foi enviado? Deu para pensar? Enquanto eu estava meditando essa palavra, eu destaquei quatro coisas de como Deus nos envia, porque foi a mesma forma que Ele foi enviado. A primeira coisa, Deus nos envia como filho. Jesus Cristo foi enviado ao mundo por cada um de nós como filho de Deus. E esse filho, o nosso irmão mais velho, Ele nos envia também ao mundo, não mais como criaturas, mas como filhos, como parte da família. Cristo foi enviado como santo. Ele não pecou, ele não buscou, tanto que ele fala aqui na sua oração: olha, eu quero me santificar, eu me santifico em favor deles eu me santifico, verso 19. Cristo foi enviado como filho, mas também foi enviado como santo, separado por Deus e para Deus, para realizar aquilo que Deus quer. Nós somos enviados ao mundo como filhos, mas também como santos, separados por Deus para realizarmos o propósito de Deus. Mas Jesus também foi enviado como filho,
como santo, mas também como o quê? Servo. O maior entre vós será o quê? Servir. Ele fala sobre isso, Filipenses fala sobre isso, que ele deixou toda a sua glória e tomou a forma de homem, e tomando a forma de homem se fez servo. Nós somos servos. Esse papo de que Deus nos coloca para ser cabeça e como cauda, isso não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. Isso aí é jargão que o pessoal usa que não está na Bíblia. Deus nos colocou justamente para ser assim. O nosso maior instrumento de trabalho é toalha nos ombros e bacia nas mãos, é lavar os pés daqueles que precisam, é servir aqueles que precisam. Deus nos envia como filhos, como santos, como servos. E a última coisa, qual que é o grande propósito, ou qual foi o grande propósito, a grande missão de Jesus Cristo por nós, irmãos? Foi o quê? Alguém falou. Nos salvar. E como que ele nos salvou? Sacrifício na cruz. Jesus foi enviado como sacrifício. E é dessa mesma forma que ele nos envia, como sacrifício. Como filhos, como santos, como servos e como sacrifício. Será que eu tenho agido como filho? Se eu tenho agido como filho, eu tenho agido como um filho rebelde ou um filho santo? Se eu tenho agido como um filho santo, ou acho que estou agindo como um filho, será que eu tenho agido como um filho que é um playboyzinho? Filhinho de papai, que acha que tem que mandar em todo mundo, ou eu estou agindo como um filho que é servo? Ou será que eu entendo que sendo um filho santo e servo, eu preciso também ser um sacrifício? Essa, irmãos, é a oração, ou algumas lições que nós podemos tirar da oração de Jesus pelos seus discípulos. Estamos no mundo, não somos dele. O mundo os odeia por causa da palavra que nós carregamos, que é a palavra de Deus, o próprio Deus. E o Jesus Cristo, portanto, nos pede ao Pai por nós, para nos proteger da desunião, do distanciamento da sua palavra e do diabo. E assim ele nos envia como filhos, santos, servos e sacrifício. Que nessa manhã nós entendamos a nossa missão, que nessa manhã essa palavra possa de fato superabundar em nossos corações e que saímos daqui confrontados e consolados pela palavra de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra explanada, ministrada. Muito obrigado, Deus, pelo seu cuidado, pela sua constante proteção sobre nós, Deus. Entendemos que a sua proteção, Deus, não diz respeito ao como nós podemos passar desta vida para a verdadeira vida. A sua proteção não diz respeito a um resultado temporal. A sua proteção, Deus, diz sobre o resultado eterno, que é quando o Senhor nos dá e concede a cada um de nós, mesmo sem merecer, a vida eterna. Deus, que assim como o Senhor falou sobre os seus discípulos, nós que somos seus discípulos nesse tempo, possamos também ouvir, receber e aceitar a sua palavra. E que possamos entender, Deus, que esta proteção que o Senhor requer e pede ao Pai por nós, ela começa em nós mesmos, ó Deus, para que nós possamos no zelo e através, Deus, do Espírito Santo, manter a unidade da Tua igreja, Deus. E quando eu peço a unidade da Tua igreja, Deus, eu não peço tão somente pela Igreja Batista Nova Jerusalém, mas eu te peço pela Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, pela Igreja Assembleia, por todos os outros, ó Deus. Deus é amor, e todos os outros, Deus, que fazem parte, não da Igreja Batista, mas da única igreja que existe, que é a Tua igreja, que é o Teu povo. Que possamos, Deus, ser de fato mais unidos, a começar sim na Igreja Batista Nova Jerusalém, mas a se estender, Deus, por todas aquelas, Deus, que neste bairro, nessa localidade, de fato servem o Senhor em espírito e em verdade. Que haja em nós, ó Deus, esta união, a união que o mundo tanto aguarda, Deus, e espera ver em nós. Cuida da nossa mente, guarda o nosso coração, Deus, de nos distanciarmos da Tua palavra. E finalmente, ó Pai, nos livra do diabo, do maligno, Deus, daquele que veio para matar, roubar e destruir. E que às vezes, Deus, nós facilitamos o seu trabalho, destruindo nós mesmos com a nossa própria mão, com as nossas próprias palavras, com a nossa própria língua, aquilo, Deus, que nós deveríamos zelar e manter e edificar. Obrigado por esta manhã, fale com cada um de nós através da classe da Escola Bíblica Dominical, abençoe cada irmão que aqui está, aqueles que não puderam, e que logo mais nós possamos estar aqui novamente juntos, ouvindo, sendo edificados pela Tua palavra e partilhando a Tua palavra com tantos outros, ó Deus. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Me estendi um pouco, mas tem almoço, não te convido de novo a almoçar com a gente. Nós então teremos agora nossos 10 minutinhos para o café, os irmãos podem estar indo, e eu quero pedir, fazer um desafio, irmãos, convite visitantes para estar aqui essa noite, tá? Nossa mensagem, nós falamos isso aqui com os líderes, não existe culto evangelístico, todo culto que fala do evangelho é um culto evangelístico, mas nessa noite propriamente nós falaremos sobre quem é Jesus. Então traga aquelas pessoas que precisam aprender e ver quem é Jesus, amém? Deus nos abençoe.
Irmãos, não esqueçam de procurar já que seu nome foi citado aqui. Procure o seu nome para assinar aqui a listinha com ela, tá? Essa moça aqui bonita que é minha esposa.